but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and ride. Vamos lá para nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula vai ser de português. Nós vamos começar lá na página 32. Colocar a data que ficou meio escurinho, né? Porque a folha é escura, não sei se dá para vocês verem, mas é dia 20 do mês 11, 20 de novembro. E nós vamos falar um pouquinho sobre o folclore, que acontece lá em agosto. Folclore as lendas fazem parte do folclore, os trava-línguas fazem parte dos folclores. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Saci Pererê, Cuca, Mula Sem Cabeças, esses são alguns de muitos seres do folclore brasileiro. Você conhece outros seres que também fazem parte do nosso folclore? Vocês conhecem algum outro? Temos o Curupira, que mais? Temos, deixa eu pensar, Boi-bumbá, né? Há quem jure de pés juntos que já viu um lobisomem, um saci ou algum desses seres. O que você pensa sobre isso? O que vocês acham? Será que é verdade? Você conhece alguma história envolvendo um ser folclórico? Quem contou para você? Eu acho que todo mundo conhece um pouquinho de alguma lenda, de algum ser folclórico, né? Faz parte da nossa cultura brasileira, essas histórias, que lendas, na verdade, são histórias que são passadas de avós para pais, de mães para filhos, que são histórias que os pessoal mais antigo falam que é verdade, mas a gente não sabe, né? Se é verdade, se é mentira, são apenas histórias, por isso são chamadas de lenda. Muita gente já sabe que o saci tem pele negra, possui uma perna só e uma touquinha vermelha. Mas você sabia que existem mais tipos de saci? Ouça a leitura do professor. Então aqui nós vamos ler uma leitura que chama O Saci e vamos ver o que fala sobre o saci essa leitura. Para começo de conversa, existem 3 principais tipos de saci. O mais famoso, que é o Saci Pererê, que é aquele que a gente conhece, né? Os outros são o Saci Trique e Saci Sassurá. O trique tem esse nome porque quando as pessoas escutavam um trique na floresta, talvez o barulho dos galhos quebrando, sabiam que o saci estava por perto. Ele é moreno, assim como o pererê, tem uma perna só. A principal diferença é que a pele do pererê é bem mais escura. Existe pouca informação sobre o sassurá, mas parece que ele tem 2 pernas e olhos vermelhos. E não é nem claro como o trique, nem escuro como o pererê. Olha só que engraçado. Então, existem 3 tipos de saci. O pererê, que é o que a gente conhece, de uma perna só, gorrinho na cabeça e bem negro. O trique, que ele também tem as mesmas características do pererê, porém ele é um moreninho mais claro. E sempre que fazia algum trique na floresta, as pessoas já sabiam que poderia ser esse saci que estava lá. E tem o sassurá, que ele não é nem tão negro quanto o pererê, nem tão claro quanto o trique. E ele tem 2 pernas e os olhos vermelhos. Olha só que engraçado. O que todos os sacis têm em comum é o fato de serem bem aprontões. O que é isso? Bem arteiros. Eles adoram fazer tranças no rabo e na crina dos cavalos, assustar os viajantes, pulando na garupa e suas montarias e pegar objeto nas casas, entre outras coisas. Mas se não são malvados, não. Depende do saci, porque cada pessoa conta um jeito diferente. Tá vendo como que é lenda? Vai passando de pessoas para pessoas e cada um vai contando de um jeito diferente. Então aqui, olha só, nós temos o sassurá, que é o que tem 2 perninhas e os olhos vermelhos. O trique, que é igual ao pererê, porém um pouquinho mais claro. E o pererê. Vamos virar. Vamos falar um pouquinho sobre o texto. O texto que você acabou de ler conta uma história de sacis ou informa as características diferentes de saci? Isso, informa as características. Ele não conta a história de um saci. Não fala sobre a história dos sacis, não. Ele fala sobre as características de cada tipo de saci. Então, por isso que é a segunda. Que outro título você poderia ser dado para o texto que você acabou de ler? Escreva abaixo. Então, vocês vão escrever. Lá o nosso texto, ele chama
o Saci. Que outro título você poderia dar? Ó, eu colocaria, por exemplo, os 3 tipos de Saci ou a sacizada. Não é que legal? Vocês pensam no nome bem legal e colocam aqui. De acordo com o texto, o que os sacis têm em comum? O que eles têm em comum? O que eles têm igual? Todos possuem a mesma características físicas? Todos é igualzinho, tem uma perna só, todos são bem negros? São? Não. Todos são aprontões? Sim, todos são arteiros, né? Agora aqui nós vamos ter que ligar cada saci no seu nome. Vamos começar pelo Saci Pererê, que é o que a gente sempre conhece, mais negro, de uma perna só, com um gorrinho na cabeça. Então vamos ligar aqui, ó. Saci Pererê. O Saci Trique, que é este daqui, tem uma perna só, um gorrinho vermelho, porém ele é um moreno mais claro, então ele é o Saci Trique. E esse é o Saci Sassurá, que é 2 perninhas e tem o olho vermelho. Em sua opinião, os sacis fazem coisa por maldade? O que vocês acham? Não, né? Eles fazem porque eles são muito arteiros, né? Igual algumas crianças que fazem mais arte, então eles gostam de aprontar. E as pessoas às vezes ficam bravas, mas eles não fazem isso por maldade. Página 35 nós vamos pular. Vamos para a página 36. Escrita das palavras. Nós falamos sobre a família do C, que é composta pelo K, Co, Cu. K, Co, Cu tem o mesmo som. E no meio existe o C, Si, tá? Que ele tem como se fosse o sonzinho do S. C, Si. Por isso que a gente estuda ele separadinho da família do C. Então ficaria K, C, Si, Cocu. Mas nós vamos falar sobre o C e o Si agora. Releia o nome do personagem abaixo. Saci. Circule a última sílaba dessa palavra. Então, lembrando que a última sílaba é toda vez que a gente abre a nossa boquinha. Então, vamos separar em sílabas. Sa é a primeira. Si, abrir a boca de novo, é a segunda. E qual seria a última sílaba, então? O C e o I, que é o Si. Vamos circular. O Saci aprontou uma arte. Apagou as sílabas das palavras abaixo. Complete com as sílabas que faltam. Cebola, alface e melancia. Cebola, tá faltando o C. Vamos completar? O C é o C e o E, ó. C, E. Alface, E. É o C e o E de novo. Melancia, o Si, I. É o C e o I. Assinale as vogais que vêm após do C nessas palavras. Tem vogal A depois dessa letra C? Não. Tem vogal E? Temos o E e o E aqui, então vamos circular o E. Temos o I? Temos, olha o I aqui. Temos o O? Não. Temos o U? Não. Então, nós temos o E e o I, que formam o C, Si. A letra C, quando acompanhada das vogais E, I, que foi o que nós vimos aqui, ela tem o som de S, que a professora falou lá em cima. Olha, C, Si, tem o som de S, não tem o som de Z e nem de K, tem o som de S, ok? Virando a página. O Saci entrou em uma casa, tirou um monte de coisas do lugar. Veja, olha só a bagunceira que o Saci fez. Agora faça uma lista de coisas que o Saci bagunçou que tenha C e Si na escrita. Então, vamos primeiro circular, depois nós vamos escrevendo. Bom, ele bagunçou aqui. Bacia. Bacia tem C, Si? Tem. Então, posso escrever aqui, ó. Bacia. Toalha não. Chocolate não. Isso aqui seria doces.
Não, doces são aqui. Não, vamos deixar aqui quietinho. Cadeira, não. Doces, né? Ó, tem vários doces, vamos escrever doces. Celular. Ó, L aqui. Celular. Xícara, não. Canetas, não. Dicionário, sim. Armário, camiseta. Cinto, cinto, sim. Cesto de roupa, sim. Travesseiro, não. Doce, de novo. Calça, não. Bicicleta, isso. A professora está fazendo um pouquinho rápido para a gente não ficar muito longa a nossa aula, tá? Se não cansa vocês podem ir dando pausa. Então, aqui que ele bagunçou que tem o ceci, ó. Bacia, doces, celular, dicionário, cinto, cesto, bicicleta. Então, foi todos os objetos que contêm a ceci que ele bagunçou. Leia as palavras em voz alta, prestando atenção no som da letra C. Depois copias no quadro adequado. Então, aqui nós vamos ter várias palavras: acerola, tecido, cera, binóculo, abacate, óculos, copo, cobertor, cidade, cabelo. E aí nós vamos ter que dividir essas palavras em duas tabelinhas. As palavras que o C tem som de K, que é o K, co, cu, e o C que tem som de S, que é o C, si. Então, a primeira palavrinha, acerola. Cerola tem o som de S, então nós vamos escrever aqui. Próxima, tecido, também tem som de S. Vamos escrever aqui. Cera, também tem som de S, ó, cera. Binóculo, já tem som de K, ó, cacocu. Vamos escrever aqui. Abacate, som de K mais do que nunca. Óculos, som de K também. Copo, som de K. Co. Cobertor também. Cidade. Cidade já é aqui, porque é som de S, ó. Si. E cabelo, mais do que nunca, som de K. Ok? Embaixo. Junte as sílabas e forme palavras com ceci. Então, vocês vão formar assim, ó. Morcego. Vamos formar. Outra. Bocejo. Marcelo. Então, aqui, ó, tá ligadinho as linhas. É vocês só seguirem as linhas que vocês vão conseguir fazer. Aqui vocês vão fazer sozinho, ó. Príncipe. Recibo. Vacina. Próxima página. Nosso folclore possui muitas lendas, isto é, histórias imaginadas, incríveis, criadas pelos povos, foi o que a professora falou. O professor vai ler uma delas. Então, agora eu vou ler a história do Mumuru, a estrela dos lagos. Prestem atenção. Muito legal essas histórias, tá? Maraí, uma jovem e bela índia, muito amava a natureza. Passava seus dias a brincar perto do lago, tornando-se a companheira e melhor amiga dos peixes, das aves e dos outros animais. À noite ficava a contemplar a chegada da lua e das estrelas. Nasceu-lhe então um forte desejo de se tornar-se uma estrela. Perguntou ao pai como surgiram aqueles pontinhos brilhantes no céu, e com grande alegria veio ao saber que Jaci, a lua,
ouvia os desejos das moças e, ao se esconder atrás das montanhas, transformavam-se em estrelas. A partir desse instante, todas as noites, Maraí esperava pela lua, suplicando-a que levasse para o céu bem alto. Muitos dias se passaram sem que a jovem realizasse seu sonho. Resolveu então aguardar a chegada da lua junto aos peixes do lago. Assim que esta apareceu, Maraí encantou-se com sua imagem refletida na água, sendo atraída para dentro do lago, de onde não mais voltou. A pedido dos peixes, pássaros e outros animais, Maraí não foi levada para o céu. Jaci transformou-a numa bela planta, ganhando o nome de Mumuru, a Vitória Régia. Ela vive nos lagos e rios da Amazônia. Sua flor se abre sempre à meia-noite e tem formato de uma estrela. Assim, a linda jovem tornou-se a rainha da noite, a estrela dos lagos, a enfeitar ainda mais a natureza com sua beleza e seu perfume. Então, na verdade, o Mumuru que eles falam aqui é a nossa Vitória Régia que a gente conhece. Então, cada estado, cada região do país, eles têm por um nome. E aqui contou sobre a história da Vitória Régia, que era uma menina que gostaria de se transformar em estrela. E o pai dessa menina falou que ela tinha que ficar à noite atrás das montanhas e pedir para a lua transformar ela em estrela. Mas ela não conseguia se transformar na estrela. Um dia, ela ficou olhando o reflexo da lua nos lagos e provavelmente ela se encantou tanto que caiu dentro do lago. Ela não se transformou em estrela, mas os peixes pediu para que ela se transformasse, para que Jaci, a lua, os índios chamam a lua de Jaci, para que a lua a transformasse em uma bela planta. E aí foi criada a Vitória Régia, que ela sai toda noite, à meia-noite, e ela tem um formato de estrelas. Legal, né? Que a gente só vai conversar. Você já conhecia a lenda da Vitória Régia? Já? Alguém já? O que você achou dessa história? Legal ou chata? Qual era o desejo de Maraí? Ela queria se tornar uma estrela, isso. Maraí conseguiu realizar o desejo? De certo modo, sim, né? Ela não se tornou a estrela do céu, mas ela se tornou a estrela dos lagos, né? Que é a tal da Vitória Régia. Estudando o texto. O fato de a Índia Maraí ser transformada em uma flor é real e verdadeiro? Será que essa menina realmente se tornou uma flor? Ou é imaginário e inventado? Isso, imaginário e inventado, né? É uma lenda, são histórias que o povo cria. Das opções abaixo, assinale apenas as que são possíveis acontecer na realidade, o que realmente acontece. Uma lagarta vira borboleta? Sim, isso acontece de verdade, tem a lagartinha para depois virar a borboleta. Um peixe pode se transformar num belo moço? Um peixe vira moço? Não. Nasce um passarinho dentro de um ovo? Sim, para nascer um passarinho ele vem de dentro do ovo. Lágrimas se transformam em diamante, já pensou que bênção? Não é verdade. Uma árvore dá frutos? Sim, os frutos vêm da árvore. Pessoa que se transforma em peixe? Já viu alguma pessoa transformar em peixe? Não é verdade.